Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um Entardecer Espírita. Eu sou Aníbal Albuquerque e é um prazer estar com vocês aqui neste entardecer do blog Entre Nós. Fico muito feliz em acolhê-los, em recebê-los e gostaria, para o nosso início, de realizarmos uma prece. Quem desejar fechar os olhos, ficando em paz, em harmonia, serenando, aquietando os pensamentos, e oramos ao Pai, a Deus, ao Mestre Jesus, ao nosso querido irmão Kardec, a toda a espiritualidade amiga, que nos ampare, que nos assessore, que nos guie e que possamos tirar o máximo proveito dos ensinamentos deste entardecer espírita. Ensinamentos apresentados por Kardec e por outros irmãos elevados e iluminados. Abençoa-nos, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Boa tarde, amados irmãos. É um prazer mais um entardecer junto com você. E o nosso tema de hoje é transição planetária. É tempo de regenerar. É um tema oportuno, importante de ser abordado, sempre que possível reprisado. Esta semana mesmo, fazendo uma palestra, na quinta-feira, no Aurora Redentora, no CEAR, Centro Espírita Aurora Redentora, aqui em Fortaleza, Ceará, um participante falou da sua descrença de que este mundo melhore, de que o nosso país, que o planeta Terra melhore, progrida, fique em paz. Em outro grupo que participo de colegas de trabalho, comentado também o quão está difícil, o quanto as coisas estão piores. Então, nada melhor do que conversarmos sobre essa temática que a doutrina chama de transição planetária. E por que é tempo de regenerar? E o que significa transição planetária? Jesus, em um discurso profético, comentou sobre o fim dos tempos. E isso já inquietou muitas pessoas, já tirou muitas noites de sono. E esse fim dos tempos, segundo a doutrina espírita, porque os planetas, semelhante aos espíritos, evoluem, é o fim de um tempo, de uma era, para o início de uma nova era. E Kardec, para falar sobre isso, no capítulo 18 do livro A Gênese, escrito por ele, em 1868, ele deu o título desse capítulo de São Chegados os Tempos. Ou seja, ele usou o tempo presente para afirmar que a transição planetária já estava acontecendo. Inclusive, neste capítulo, ele traz uma abordagem muito atualizada do que está acontecendo, do que tem acontecido ao longo dos tempos, tá? Alguns afirmam, inclusive, que foi o Mestre Jesus que, quando a sua vinda pela Terra, veio trazer a semente da transição planetária. Então, são chegados os tempos. E já no primeiro parágrafo, Kardec fala o seguinte: são chegados os tempos em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Regenerar é renovar, para a renovação. Então, este capítulo, Kardec apresentou em sua obra, publicada em 1868, mas ela já tinha sido publicada anteriormente em revistas espíritas. Então, há 156 anos, Kardec já falava da transição planetária, ou os espíritos já trouxeram para ele esta temática. Não é uma coisa recente, porque a natureza não dá saltos, não é da noite para o dia. Então, é chegado o tempo em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade, para renovação, reestruturação, evolução da humanidade. E se nós não temos a exata compreensão, a exata dimensão do que se está falando, nós podemos fazer uma leitura errônea dos acontecimentos.
Então, Kardec, nesse mesmo capítulo, vai falar que não se trata de uma mudança parcial, ou seja, isolada em um determinado ponto. Não. Mas sim de uma renovação. Desculpa, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma certa região ou a um povo, ou a uma raça. Não. Não é algo circunscrito em um espaço do nosso planeta. Não é. Trata-se, olha que interessante isso que está lá no capítulo 18 de A Gênese, obra publicada por Kardec em 1868, no seu item 6. Trata-se de um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Então, nós precisamos aí abordar algumas coisas, entender que não é algo pontual em determinado país, em determinada região, em uma determinada raça, em um determinado povo. Não, é algo universal. E essa palavra universal ela está muito bem empregada, porque nós estamos falando também de outros planetas que são habitados, mais evoluídos do que a Terra, que estão mandando para cá espíritos mais evoluídos para ajudar nesse processo de regeneração. Bem como todos os planetas, todos os orbes estão interrelacionados. Eles estão vinculados. Nós também do planeta Terra estamos mandando espíritos mais reticentes, mais endurecidos para planetas menos evoluídos ou que se encontrem na condição da Terra de um planeta de provas e expiações em que passarão muito tempo. Então, do que é que eu estou falando? Eu não, do que é que os espíritos estão afirmando. Joana de Ângeles tem 4 obras sobre transição planetária na psicografia do Divaldo. Quando ele coloca, trata-se de um movimento universal, nós estamos falando que isso abrange não só na Terra, mas também outros planetas irmãos, solidários entre si, que enviam espíritos mais evoluídos para a Terra, em planetas mais evoluídos, já regenerados, ou até de outra estratosfera, né, mais evoluída ainda, para que espíritos mais evoluídos venham para o nosso planeta e reencarnem. Espíritos mais evoluídos. E espíritos também, o outro movimento, esse é um movimento de imigração, né? Está imigrando para a Terra, a semelhança de um processo imigratório de um país para o outro, mas também estão emigrando, saindo espíritos do nosso planeta Terra para planetas, numa condição mais rudimentar. Ou seja, rudimentar quando eu falo planeta de provas e expiação ou até planetas mais primitivos. Irmãos mais endurecidos que, por não poderem mais estar em nosso planeta, por estarem prejudicando a nossa evolução, são convidados ou são obrigados a emigrarem, a saírem daqui. Quer ver um exemplo? Na literatura espírita há uma obra que inclusive meu irmão André Stamato está realizando um estudo semanal no Centro Espírita Online Casa de Jesus. Todas as semanas você pode encontrar no YouTube, no canal Conhecendo o Espiritismo. O título do livro que ele está fazendo o estudo é Os Exilados da Capela. Exilados da Capela. É um planeta co-irmão da Terra, que estava no mesmo processo que a Terra há muitos anos atrás, há muitos séculos atrás, milênios atrás, e espíritos mais endurecidos foram exilados de Capela, igual como agora estão acontecendo os exilados da Terra. E eles vieram para cá, porque o nosso planeta, em relação ao deles, estava num grau anterior, num degrau anterior. E eles aqui, apesar de moralmente não serem tão evoluídos para o seu planeta, mas eles eram moralmente e intelectualmente mais evoluídos que os habitantes da Terra. E ajudaram no progresso da Terra, na ciência, na engenharia, na agricultura, civilizações como egípcios, incas, maias, astecas, que estavam à frente da nossa época. Então, olha que interessante este interrelacionamento, esse movimento universal que os espíritos afirmam
por meio de Kardec. E que tudo isso se dá para o progresso moral. Vamos mais adiante, tudo está submetido à lei do progresso. Nós, como espíritos, estamos submetidos à lei do progresso, assim bem como também os planetas. Uma outra coisa que acontece nesta época, algumas características da transição planetária, é o acelerado desenvolvimento tecnológico e científico. E de um tempo para cá, esta evolução está cada vez mais rápida, cada vez mais rapidamente as coisas se tornam obsoletas e novas invenções têm surgido. Então, é uma característica do período de transição planetária, um acelerado desenvolvimento tecnológico e científico. Uma outra característica, convulsões sociais e morais. E isso, acontecendo, nos leva a ter uma leitura enviesada de que as coisas pioraram, ainda mais quando eu tenho as redes sociais e os sistemas de comunicação que propiciam a multiplicação da notícia, a celeridade ou a aceleração dessa rotatividade de informações. Como isso é verdadeiro. Olha o nosso entardecer espírita aí sendo visitado por um pássaro. Que coisa boa. Então, convulsões sociais e morais e essa tecnologia, a tecnologia ela é tão interessante que ela funciona igual a lei de sintonia que os espíritos nos ensinam. A lei de sintonia nas redes sociais faz com que o que eu goste de ver, eu seja nutrido com mais mídias sociais, com mais notícias, com mais informações. Então isso faz com que, se eu gosto de coisas boas, eu sou municiado ou eu recebo mais notícias boas e eu julgo, eu imagino que as coisas melhoraram. Mas se eu gosto de coisas trágicas, problemáticas, de confusões, né, de baixo calão, eu receberei mais informações, serei bombardeado com mais informações deste tipo, pela lei de sintonia. E com isso eu vou imaginar que o mundo está pior. Nós estamos tendo convulsões sociais e morais, com certeza, porque nesse tipo de movimento de transição planetária há uma grande ebulição, é igual uma panela de pressão. Quer ver? Jesus, em um discurso profético que foi narrado em Mateus, está lá no capítulo 24, versículos 1 a 28, em Marcos, capítulo 13, versículos de 1 a 23, e Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 24, então estou trazendo 3 fontes, Mateus, Marcos e Lucas. Jesus faz um discurso profético, onde nesse discurso profético ele fala dessa nova era, ou ele fala do fim dos tempos. E para aquela civilização e para as posteriores, o fim dos tempos se dá com destruição do nosso planeta. Então Jesus fala assim, uma nação vai guerrear contra outra. E como isso já tem acontecido desde que Jesus passou por aqui. Um país atacará outro. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Aí, você tem números assim grotescos, como peste bubônica, peste negra, própria pandemia que aconteceu, Primeira Grande Guerra, Segunda Grande Guerra, o movimento que está acontecendo em nosso planeta aí entre Rússia, Ucrânia, Grécia, agora na faixa de Gaza, Israel. Então, hoje, aqui vizinho, na Guiana Francesa com Venezuela. Então, muitas coisas, muitas ebulições estão acontecendo. E isso é tão interessante que próprios espíritos, por meio de Kardec, nesse mesmo capítulo 18 da Gênese, no item 33, porque a gente fica muito comovido com tantas perdas, com tantas pessoas desencarnando. A pandemia recente foi um número gigantesco. Quando você tem uma tsunami, um furacão, é algo gritante. E aí olha o que é que os espíritos trazem para a nossa compreensão, para que nós possamos
abrir os olhos, abrir a mente, acordar. No item 33, eles falam assim, um trecho desse item. Eles falam assim: os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não atingem o espírito. Mas isso ativa o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. E, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. Então, mais do que nunca, é preciso um maior movimento de vai e vem. Então, ao longo da grande história, nós tivemos crises sociais que renovaram as sociedades, renovaram o conhecimento. Então, às vezes nós não temos noção, e claro que é natural que a gente sofra com a perda de um ente querido, que não esteja mais no nosso convívio diário. Ainda mais quando foi de um número tão exorbitante no mundo todo. Muita comoção, muito choro, muita tristeza. Mas foram os corpos, os espíritos continuam vivos. É a vida após a vida, mas não é fácil de aceitar. Mas se a gente olha sobre essa perspectiva, a gente se conforta, a gente se consola, porque nós, como espíritos, nunca deixamos de nos relacionarmos. E aí a gente pode se perguntar quanto tempo isso vai durar. Porque Jesus falou disso, Kardec aborda nesse capítulo do livro A Gênese, repetindo, eu estou sempre refrisando porque é algo que já vem de muito tempo, 1868, ele já usou o título São Chegados os Tempos, ou seja, de presente, de que já está acontecendo. Jesus já veio trazer essa semente. E aí a gente se pergunta, quanto tempo durará? Porque às vezes no nosso imediatismo materialista a gente quer que aconteça logo, que se resolva logo. Se falou no ano 2000, depois 2012, depois 2018, 2020, agora já estão falando para 2027. Quanto tempo durará? E aí olha que Jesus fala no mesmo discurso profético, agora eu estou trazendo aqui uma passagem de Marcos, que eu falei que foi narrado por Mateus, Marcos e Lucas. Então, Marcos, capítulo 13, item 32, ele diz assim, Jesus diz assim, ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer. E Jesus ainda complementa, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Então, algumas vezes encontramos pessoas trazendo datas do início, do fim da transição, do início da nova fase. Mas Jesus, eu vou repetir, ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Falam de portais, nem os anjos do céu, nem o Filho, ou seja, o próprio Jesus, mas somente o Pai. E sabe por que a gente não sabe? Nem Jesus sabia? Porque depende do livre-arbítrio individual e coletivo da humanidade. Foi por isso que na divulgação do tema eu usei a música de Ivan Lins, Depende de Nós. Que esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito. Então, depende de você, depende de mim, depende dos outros, depende de todos os nós essa transformação. Que nós não desistamos, que a gente não esmoreça, que a gente não perca as esperanças, mas que nós sejamos sujeitos, atores de vetor dessa mudança. Isso é de extrema importância, essa compreensão. Por mais que eu sinta que esteja malhando em ferro frio, eu não devo desistir. Eu devo acreditar no outro, eu devo acreditar em mim, eu devo acreditar na humanidade, na sociedade. Orar e fazer. Paramahansa Yogananda, um santo indiano, que deixou uma mensagem, uma obra maravilhosa, fala também sobre essa coisa que Jesus diz que não é possível afirmar nem dia nem hora, que os espíritos afirmam que depende do livre-arbítrio individual e coletivo da humanidade. Então, Paramahansa Yogananda traz uma frase que quando eu li a primeira vez fazendo a pesquisa desse material, eu fiquei encantado. O vislumbre que eu tive
sabendo do potencial que cada um de nós temos, é incrível. Ele diz assim: os cataclismos que subitamente ocorrem no seio da natureza, provocando devastações e danos em massa, não são obras de Deus. Essas catástrofes resultam dos pensamentos e das ações dos homens. Acredito que nós, seres humanos, temos uma compreensão quando mexemos no clima do planeta com desmatamento, com queimadas. Temos esta compreensão, né? Temos com muita segurança, porque a gente às vezes acha que o mundo vai se acabar com terremoto, com maremoto, com vulcões, o planeta vai explodir aí, a iminência da terceira guerra mundial com bombas atômicas, né? Então, vou repetir a frase dele e vou depois dar prosseguimento a uma outra frase dele. A continuidade desta frase. Os cataclismos que subitamente ocorrem no seio da natureza, provocando devastações e danos em massa, não são obras de Deus. Essas catástrofes resultam dos pensamentos e das ações dos homens. Então, das ações, como eu disse, a gente tem muita compreensão, mas do pensamento, sim. Porque os nossos pensamentos individuais e depois com a coletividade de pensamentos interfere no clima do planeta, interfere no equilíbrio do planeta. Isso é algo tão sutil que nós não temos a noção e a dimensão dos seus efeitos, compreender a sintonia entre causa e efeito. Continua Yogananda falando assim: quando a materialidade predomina na consciência do homem, há uma emissão de raios negativos sutis. Olha que interessante. Emissão de raios negativos sutis. Seu poder cumulativo perturba o equilíbrio elétrico da natureza e então ocorrem terremotos, enchentes e outros desastres. Não é Deus punindo a gente. Deus não é isso. Deus é amor. Deus nos deu a terra para podermos cuidar, morar e cuidar dela. Ele não fica com raiva. Não, isso não existe. Ele não castiga, ele não pune. Ele está acima disso. Deus é amor. Então nós precisamos, por isso depende de nós, depende de mim, depende de você, depende dos outros, acelerar esse processo de mudança. Nós já veremos que a espiritualidade tem feito muito, mas nós precisamos fazer também, tá certo? Precisamos fazer também. Então nós precisamos ter uma maior compreensão e um melhor autocontrole dos nossos pensamentos, cultivando pensamentos mais positivos, mais harmoniosos, mais equilibrados, em sintonia com a espiritualidade amiga, para que a gente não fique desesperado, sem esperanças, com pensamentos confusos, conflitantes, negativos, destruidores. Porque dependendo da maior incidência de que tipo de pensamentos estão sendo emanados e emitidos, esse poder cumulativo poderá ser benéfico para o planeta ou prejudicial. Faz sentido o que a espiritualidade nos apresenta? Deixa teu comentário. Faz sentido o que nós estamos trazendo aqui? Não é nada catastrófico, não. É real. E a gente pode transformar isso. No livro A Gênese, novamente, Kardec, no item 5, fala assim: a transição planetária, né? Ele não fala assim, mas a transição indica tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Desculpa, isso não está na Gênese, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. A transição, no item 5 do capítulo 21, Kardec fala assim: a transição indica tempos marcados por Deus, ou seja, são referenciais, porque eu preciso progredir de um lugar para o outro. A Lidu Pacheco fala assim: faz sentido sim.
Que bom. Então, a transição indica esses tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Já no livro A Gênese, item 2, Kardec fala assim: a Terra progride fisicamente. E a gente observa esse progresso. Das épocas glaciais, que não havia habitação, que não havia vida, depois vida animal, depois vida humana, né? Então a Terra progride, ou seja, os mundos progridem fisicamente pela transformação dos elementos que a compõem, e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que ali povoam. Por isso esse movimento universal de vir espíritos mais evoluídos, juntando com outros que aqui se encontram querendo progredir, e espíritos sendo banidos, sendo exilados da Terra, porque eles não estão ajudando nessa progressão moral que o nosso planeta precisa passar. O nosso planeta está passando por um progresso físico e moral. Físico se dá com a atmosfera, mas moral com quem habita, encarnado e desencarnado. Então é um grande movimento que está acontecendo, porque tudo está submetido à lei do progresso. E quem não quiser participar será convidado para habitar outro planeta. Mas aí você pode se perguntar, mas Aníbal, por que ainda não foram convidados? Porque são muitos espíritos endurecidos. São muitos espíritos raivosos, não dá para ser da noite para o dia. Apesar de estar chegando muitos espíritos que a literatura psicológica espírita percebe, e aí começam para identificar essa mudança, começam a dar uma nova denominação para identificar diferenças, chamam de crianças blue, índigo, cristais. Porque percebem que são diferentes. Há, às vezes, crianças em tenra idade que são mais esclarecidos ou têm atitudes, palavras e comportamentos mais maduros do que muitos adultos. Eu mesmo me deparo com as minhas duas netas, até minha filha mais nova, né? Passei por estas realidades que eu não tinha noção. Eu estou sempre visitando obras, né? Kardec, Jesus, falei aqui de Paramahansa Yogananda. Então Jesus, ainda nesse discurso profético, eu já trouxe Lucas, já trouxe Marcos, agora eu vou falar de Mateus. E aí eu encerro por hoje, na próxima semana a gente faz novamente a continuidade. Para encerrar, que são sempre 30 minutos, esse conteúdo vai ficar gravado aqui no Instagram, eu levo lá para o YouTube, no Aníbal Albuquerque, e também está no Spotify, no Entre Nós com Aníbal Albuquerque. Então, se você entrou depois, você poderá assistir na íntegra, você poderá reprisar, rever. Se é um conteúdo que tem utilidade para você, que é algo que lhe preocupa ou preocupa outras pessoas, ficaria feliz se você gostar e se você puder partilhar. A gente precisa partilhar o bem. Então, para encerrar e fazermos a prece, eu vou trazer uma outra passagem de Jesus sobre esse discurso profético do fim dos tempos, né, que ele apresenta em Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13. Ele diz assim: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Porque a gente esmorece vendo tanta desgraça. A gente fica desesperançoso. A gente fica triste. E aí a gente Tigrão. Então, fazer ao vivo dá nisso, né? A gente está aqui fazendo esse entardecer, aparece pássaro, cachorro acolá late, o daqui também late, mas é isso mesmo. Então, olha, vou reler. Tigrão. Vem cá, vem. Esse garoto aqui, ó, ele quer aparecer, vem cá. Pronto. Então, Jesus fala assim: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Não deixe esfriar. Não deixe a esperança desaparecer. Não deixe, né? Mas quem ficar firme até o fim será salvo. O que é ser salvo? É fazer parte do planeta Terra regenerado. Por isso é tempo de regenerar. Porque quem não ficar aqui nesse planeta será levado para um planeta em uma condição inferior. Que pode ser inferior, não é obrigado a ser diferente da Terra, não. É a Terra de hoje.
ou a Terra de séculos atrás, em que a questão de um planeta de provas e expiações muito mais forte, tá bom? Então, amados irmãos, eu vou parar por aqui hoje. Espero que tenha sido útil, proveitoso, esses ensinamentos da espiritualidade amiga, que você possa pensar, refletir, amadurecer, que não se esfrie, que o seu amor possa prevalecer, que compreenda a dimensão disso para ser um instrumento de mudança, porque transição planetária é tempo de regenerar. Então precisamos ser esses instrumentos de regeneração também em nosso planeta, corroborando com o movimento espiritual. Desejo muita paz, muita luz e uma semana abençoada. Fica com Deus, que assim seja.